Olá, muito boa tarde. O Santuário de Cristo Rei, em Almada, assinala este fim de semana 65 anos de história. As celebrações que marcam esta data vão ser apresentadas pelo reitor, Padre Carlos Filipe, depois de lhe mostrarmos acontecimentos que marcam estes dias, a começar pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Francesco, vescovo di Roma, servo dei servi di Dio, quanti leggeranno questa lettera, la speranza ricolmi il cuore. Spes non confundit, la speranza non delude. Está oficialmente convocado o Jubileu Ordinário do Ano Santo 2025, uma tradição milenar da Igreja Católica que Francisco coloca na senda da esperança para um mundo a braços com conflitos e desigualdades. A Porta Santa da Basílica de São Pedro vai ser aberta a 24 de dezembro. Di speranza, infatti, abbiamo bisogno tutti. La speranza non delude, non dimentichiamo questo. Ne ha bisogno la società in cui viviamo, spesso immersa nel solo presente e incapace di guardare al futuro. Ne ha bisogno la nostra epoca, che a volte si trascina stancamente nel grigione dell'individualismo e del tirare a campare. Ne ha bisogno il creato, gravemente ferito e deturpato dagli egoismi umani. Ne ha bisogno i popoli e le nazioni che si affacciano al domani carichi di inquietudini e di paure, mentre le ingiustizie si protraggono con arroganza. I poveri vengono scartati, le guerre seminano morte, gli ultimi restano ancora in fondo alla lista e il sogno di un mondo fraterno rischia di apparire come un miraggio. A caminho da primeira Jornada Mundial das Crianças, o Papa participou num encontro especial dedicado à fraternidade humana no Vaticano. Uma conversa em tom informal que destacou a importância do diálogo entre gerações. Prima della dichiarazione, un'ultima domanda, Santo Padre, io la devo scocciare oggi, ma se uno le domandasse in poche parole, ma perché? Perché i bambini? Cioè, perché proprio questa giornata? Diciamo, ci sono tanti temi di attualità, no? Perché lei ha così insistito nel voler la giornata mondiale dei bambini? Perché? Come le nasce questa cosa? Uno pensa che il futuro dell'umanità c'è nelle persone adulte che possono fare quello, quell'altro. Invece non è così. Il futuro dell'umanità è nelle due punte, è nei bambini e negli anziani. Quando si incontrano i bambini con i nonni. E questa è una cosa bellissima. E noi dobbiamo prenderci cura dei vecchietti, dei nonni e dei bambini. Numa guerra sem fim à vista, a voz do Papa distingue-se pela preocupação com a paz e com quem mais sofre. Francisco propôs a mediação do Vaticano para libertar os prisioneiros da Rússia e da Ucrânia. Mentre celebriamo l'ascensione del Signore risorto che ci rende liberi e ci vuole liberi, rinnovo il mio appello per uno scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina, assicurando la disponibilità della Santa Sede a favorire ogni sforzo a tale riguardo, soprattutto per quelli gravemente feriti e malati. E continuiamo a pregare per la pace, sia in Ucraina, in Palestina, in Israele, in Myanmar. Preghiamo per la pace. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci.
Diocese de Aveiro encerrou o seu ano jubilar com a determinação de construir uma igreja que supere o anonimato e envolva cada um num caminho que se faz no meio do mundo. Há 600 anos ocorreu o lançamento da primeira pedra da igreja do convento de Nossa Senhora da Misericórdia, que se viria a tornar naquela que é hoje a Catedral da Diocese de Aveiro. A efeméride foi a oportunidade para a Diocese trabalhar a união e a noção de corpo numa comunidade de crentes que faz caminho nesta região do país. Um ano jubilar levou à sede de Aveiro os 9 arciprestados em peregrinações ao encontro da história, mas também na construção de um futuro. Que o jubileu fosse um tempo de festa, mas um tempo de caminhada em conjunto. E então, este ano pastoral foi o jubileu que marcou os grandes momentos celebrativos e as etapas pastorais da Diocese. E isto para nós tem sido muito importante, porque é uma forma de construir a comunhão e é uma forma de percorrermos juntos este caminho sob a ação do Espírito Santo para construir o futuro, para vermos caminhos novos que temos de construir. O encerramento deste ano jubilar aconteceu em tom festivo, com uma celebração a reunir a Diocese que ocorreu com as características que definem cada comunidade. Que cada diocesano, cada pessoa pudesse vir ter com o seu bispo nesta relação de proximidade, nesta relação de comunhão, de identidade da Igreja. Trazê-los a Aveiro, à cidade, à Sé, que é este lugar da Mãe, onde pudéssemos estar em sintonia, em alegria. E hoje celebramos essa alegria aqui, nesta festa de encerramento, depois de muitos meses, de muitas ações, de muitas atividades, de muita festa por toda a Diocese, também de muita reflexão, e hoje estamos aqui a celebrar em alegria. E nesta tarde de festa diocesana, a dimensão etnográfica também ajudava a compreender a unidade de uma igreja que integra diferenças e diversas contextualizações. Este juntar os ranchos folclóricos, estão aqui todos representados hoje, é aquilo que também é característico nas terras da Bairrada, precisamente neste arciprestado que eu presido, portanto, e por isso trouxemos hoje esta gente que está muito ainda vive muito da agricultura e em tempos idos eram formas de se juntarem, de conviverem uns com os outros. Ainda com a Jornada Mundial da Juventude bem fresca, também os jovens da Diocese quiseram cumprir as metas propostas por este ano jubilar. Convidamos sempre os jovens a ser o rosto e a cara. E a verdade é que todas as peregrinações arciprestais, os jovens eram quase o rosto da frente, o rosto da alegria, digamos assim, o estar presentes. E isso foi muito importante, porque eles também ficaram a conhecer a história, muitos deles não conheciam a história da nossa Sé, ou seja, todo este caminho que a nossa Sé Catedral viveu nestes 600 anos, e é importante eles hoje saberem. E mais do que isso, é hoje também neste dia de encerramento, o Departamento e os jovens também terem um papel importante, seja na logística, seja ser também o rosto dos momentos culturais e artísticos, e ser também eles parte deste momento que é muito importante para a Diocese, num pós-Jornadas Mundial da Juventude. 9 arciprestados, 9 peregrinações, uma celebração eucarística num espaço público, a revelar uma igreja mais próxima do seu bispo e a vontade de edificar atitudes novas, de testemunho e de presença. O anonimato não leva a nada. É preciso que a pessoa se sinta integrada, que a pessoa se sinta identificada com a sua paróquia, porque depois os movimentos fazem formação. E esta é que é a questão fundamental. Os movimentos em si têm itinerários formativos. Agora, depois os movimentos têm de trabalhar para o conjunto, não para eles, mas trabalhar para o conjunto da Igreja, da paróquia, da Diocese, porque só assim é que nós realizamos aquilo que Jesus diz nas parábolas do Reino de Deus, sermos fermento para quê? Levedar a massa.
Esta dinâmica de peregrinação e celebração de ano jubilar estará em foco no programa 70 × 7, que será emitido no próximo domingo pelas 17h30 na RTP2. Notícias que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Falamos agora com o Padre Carlos Filipe, reitor do Santuário de Cristo Rei, que assinala este fim de semana 65 anos de história. Padre Carlos, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar no programa Eclésia, neste contexto de festa, não é, para o Santuário de Cristo Rei. Antes de irmos às celebrações, perguntava-lhe que marco representa este santuário para a história, para a cultura de Portugal. Efetivamente, o Santuário de Cristo Rei tem uma marca nacional desde a sua origem, seja porque ele foi também pensado, planeado e veio à existência através de um voto dos bispos portugueses, seja porque também, através da contribuição, da generosidade dos portugueses, assim se conseguiu erigir aquele monumento. Daí que é um lugar de oração e também um símbolo, não é, para Portugal. Sim, é um símbolo de paz. E creio que para os nossos dias certamente que falará ainda mais alto devido à necessidade, à oração, pela paz, que é sempre necessária, mas ainda mais nos nossos dias. O voto foi nesse contexto, não é? O voto dos bispos de Portugal, de que de facto a paz permanecesse em Portugal, não é? Sim, efetivamente, nos anos 40, quando nós assistíamos ao início da guerra, da Segunda Grande Guerra, então os bispos portugueses, em Fátima, no final do seu retiro, fizeram primeiramente um voto, que depois oficializaram em 1946, a dizer que então haviam de erigir este monumento em frente à capital, como dever de gratidão nacional pelo dom da paz. E aí está ele, de facto, a continuar a ser esse sinal de bênção e de paz. E agora, de que forma é que estes 65 anos vão ser assinalados no ambiente do santuário? Então, temos estes 3 dias, 17, 18 e 19 de maio, sendo que dia 17 é o dia da memória e da inauguração deste santuário. Às 17 horas, no dia 17 de maio, temos a missa presidida pelo Dom Manuel Clemente, cardeal patriarca emérito de Lisboa, e logo de seguida o mesmo cardeal fará uma conferência, o reinado de Cristo, como há 65 anos, como hoje e amanhã. No sábado, depois teremos então um concerto de aniversário com o coro Regina Coeli de Lisboa, e no domingo o santuário vai aderir oficialmente à Rede Mundial de Oração do Papa, na missa das 11h30, na Capela Nossa Senhora da Paz, e depois será apresentado o itinerário O Caminho do Coração. E de facto, que significado tem essa adesão à Rede Mundial de Oração do Papa? Tem o significado de sabermos desta unidade e desta proximidade com o apostolado de oração, na altura em que assim se designava, agora tomou esta designação diferente, Rede Mundial de Oração do Papa, e naturalmente que tem como base a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Rezarmos pelo Papa, rezarmos pelas intenções do Papa, e que este santuário seja efetivamente um lugar onde todos os cristãos se podem unir, reunir para rezar pelo dom da paz. Este projeto Caminho do Coração, em que é que consiste? Portanto, é um projeto que vai ser apresentado no domingo, ainda que para nós ali no santuário já tivemos uma breve apresentação, mas no fundo é uma tradução atual daquilo que é a espiritualidade do coração de Jesus. Como sabemos, uma espiritualidade antiga, que dá forma e dá substância a muito daquilo que é a espiritualidade também que se vive ali no Santuário de Cristo Rei, e esta atualização, no fundo, quer traduzir esse grande património espiritual, sobretudo, para os nossos dias. Que é, de facto, uma tradição mais do século XIX, não é? Exatamente. Que necessita de uma atualização também na linguagem. Sim, necessita de ser redescoberta. De algum modo pode ter ficado então presa em alguns conceitos que hoje já dizem pouco para os nossos dias e para os nossos cristãos, mas é muito rica e então precisa de ser dita novamente, eventualmente através de outros conceitos, de terminologia, para os nossos dias. E falamos do Cristo Rei como ambiente de espiritualidade, de oração. De que forma é que o santuário convive com o espaço turístico que também é o Cristo Rei? Isso é o grande potencial do Santuário de Cristo Rei, é também o grande desafio. Nós acolhemos
muitas pessoas, a maior parte delas vindas e oriundas de outros países, outras tradições, outras culturas, e não deixando de ser aquilo que somos, não é? Um santuário cristão, católico. Ainda assim, queremos fazer conjugar estas duas dinâmicas que nos entram diariamente pelas nossas portas, de modo a realizarmos a nossa missão, que é acolher e evangelizar. Essa é a missão principal do Santuário de Cristo Rei, e ao mesmo tempo continuar a ser um referencial de lugar, de geografia, de ponto de encontro, etc. Mas muito mais que o Miradouro sobre Lisboa. Certamente, é muito mais que o Miradouro, e o nosso desafio é mesmo esse, Paulo, que é olhar para aquele espaço e olhar para o tempo que temos e repensar aquilo que pode ser repensado, refazer aquilo que pode ser refeito e orientar toda a vida do santuário, antes de mais por nós que ali trabalhamos, não é? Todos os trabalhadores, colaboradores do santuário, e depois para também todos aqueles que nos visitam poderem fazer um encontro com Jesus. E é possível que, enfim, no pouco tempo, acredito que um visitante que chega ao santuário e chega com esse objetivo de ver Lisboa, é possível fazer-lhe alguma outra proposta e marcar aquela visita não só pela paisagem. Exatamente. Então, eu diria que o espaço é sempre marcante, porque na medida em que as pessoas se apercebem da sinalética, do monumento, das imagens religiosas, do espaço e dos serviços, elas podem ser convidadas a outros lugares, sobretudo à Capela Nossa Senhora da Paz, onde entram muitas pessoas e onde também, desde há pouco tempo, temos o Lauspré na adoração permanente lá no santuário, e efetivamente a nossa experiência de acolhimento ali no santuário, destas pessoas que vêm um bocadinho por acaso, é muito positiva. Na medida em que é feita uma proposta, que é feito um convite, que são bem acolhidas, as pessoas depois também redescobrem este lugar na face de Jesus. Há essa surpresa, de facto, com um conjunto de simbologia, seja pela arte, seja pela adoração, que sem dúvida nenhuma enfim, interroga as pessoas. Padre Carlos Filipe, tem indicadores sobre o número de visitantes no santuário? Tem estado a crescer? Tem estado a crescer, sim. Um bocadinho como o turismo em Portugal, nós sabemos isso, que conseguimos facilmente ter uma média de entre 3 a 4 mil pessoas diariamente no Santuário de Cristo Rei. Isto nesta fase, vindo ainda do tempo e do período do inverno, e agora já na primavera os números estão a subir e, portanto, facilmente conseguiremos alcançar as métricas dos 4 a 5 mil pessoas diariamente. Aqui há umas semanas ou meses, se calhar já, falava com o Bispo de Setúbal, Cardeal Dom Américo, e ele dizia que é sempre um desafio fazer com que as pessoas que estão no Terreiro do Paço sintam vontade ou tenham facilidade de visitar o Cristo Rei. Esta conjugação de espaços e de possibilidades de visita é um desafio também que estão a pensar. As pessoas aparecem sempre, Paulo. Elas passam o rio, seja através do comboio, seja de barco, seja porque também a própria viagem é muito agradável. A viagem é muito agradável e muitas das pessoas vêm a pé. Vêm de Cacilhas a pé até ao santuário, vêm do Pregal a pé até ao santuário. Eu diria que nós não temos grandes dificuldades em fazer chegar as pessoas ao santuário. Temos, sim, mais dificuldades. Esse é o nosso desafio também aqui, como uma interface importante para a margem sul, para a cidade de Almada, para a nossa Diocese de Setúbal, de fazer passá-las a outros lugares interessantes, certamente, que temos da nossa Diocese de Setúbal. A divulgação desses roteiros, ela vai acontecendo de forma natural nos ambientes turísticos? Eu diria que... Especificamente para o Santuário de Cristo Rei? Sim, especificamente para nós há o desejo, e pelo menos vamos manifestando este desejo às entidades públicas e civis, de fazer este guião. E também ali na autarquia de Almada tem-se feito um esforço, um guião, no fundo, um itinerário para que os nossos visitantes, sobretudo estrangeiros, possam fazer alguns destes percursos pedonais e descobrir também mais e melhor a cidade de Almada, porque sabemos que efetivamente as pessoas vêm somente ao Santuário de Cristo Rei, a maior parte delas, e depois regressam automaticamente a Lisboa, que seria muito melhor também para os almadenses cativá-las para outros locais. Irem aos outros lugares. Padre Carlos Filipe, referia isso mesmo há pouco, mas voltava a essa temática, num tempo de guerra a alastrar-se e a prolongar-se, que papel pode ter o Santuário de Cristo Rei nessa afirmação da paz? O Santuário de Cristo Rei tem um papel certamente importante de pedido, de súplica, de oração pela paz, na medida também é que é um monumento visível, é um sinal visível.
Portanto, como diziam os nossos bispos, na altura do voto que fizeram, este será sempre uma expressão do amor que Deus nos tem e que quer conquistar para si toda a humanidade. E, ao mesmo tempo, a gratidão pelo dom da paz. Sabemos como isso foi importante para Portugal, sofremos as consequências da guerra, mas não entramos na guerra, digamos assim, na Segunda Grande Guerra. E então foi visto isso como um favor divino, uma graça de Deus, e em agradecimento, então lá foi construído o monumento a Cristo Rei. Que agora assinala de facto os 65 anos nestas iniciativas ao longo do dia 17, 18 e 19 deste mês. Padre Carlos, agradeço ter estado aqui. Não sei se tinha mais alguma informação que ia acrescentar. Tenho uma breve, Sim. aproveito, Paulo, que é para dizer que nós estamos a celebrar também os 50 anos da Diocese de Setúbal e juntamente com o Jubileu da Igreja Universal em 2025. No Santuário, concretamente, nós temos um biénio que estamos a celebrar, 2024-2025, que se designa, tem como mote, no coração da paz. Então, no fundo, estes são os dois símbolos e as duas ideias mais importantes que nós queremos aprofundar no futuro do santuário. O coração, porque este Deus que nós conhecemos revela-se num coração humano, revela o seu grande amor que tem por nós, por cada um de nós, e depois a paz que Ele nos oferece e que é tão necessária também nos nossos dias. Votos que, por certo, se estendem a todas as pessoas que nos escutam. Agradeço, Padre Carlos Filipe, ter estado aqui e felicidades para esse trabalho. Obrigado. No Santuário Bom trabalho, Pastoral. Muito obrigado, muito obrigado. A terminar, recordo que este e todos os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1 podem ser revistos em agência.eclesia.pt. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se quiser.